Meus irmãos, tudo bom? Desmar Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, e vou partilhar um pouco com vocês hoje sobre a Eucaristia. Pessoal, a Eucaristia é a presença real de Jesus. De fato, a gente tem um certo perigo de, sendo educado na fé católica, às vezes também desde criança, da gente normalizar a nossa fé. O que eu quero dizer? De que às vezes a nossa fé ela pode ser para nós somente um evento social. Eu vou para a missa por obrigação, acabo perdendo aquele sentido mais profundo, entende? Comungo com toda tranquilidade, normalidade. E claro, isso é ótimo. Isso é ótimo porque é sinal que virou um costume, uma certa prática familiar. Porém, pessoal, nós não podemos esquecer da graça, daquilo que é sobrenatural, daquilo que é mais profundo, vocês me entendem? E é sobre isso que a Eucaristia A Eucaristia, ela não é somente um pedaço de pão, não é somente um símbolo, somente. A Eucaristia não é uma prática ritual, não é somente um ato religioso no sentido humano da palavra, entende? A Eucaristia é a presença real de Jesus. Na última ceia, Jesus reunido com seus discípulos, seus apóstolos, ele diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Inclusive, são as palavras que o padre repete todas as missas. Isto é o meu corpo. Então, esse verbo, ser, isto é o meu corpo, é muito claro. Jesus não está dizendo, isto representa o meu corpo, isto simboliza o meu corpo, isto lembra o meu corpo, isso é somente uma memória. Não. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus é bem enfático. Os estudiosos, as exegetas, falam que Jesus poderia ter usado diversos outros verbos para mostrar que não era, mas simbolizava. Porém, Jesus usou um verbo específico que queria dizer, de fato, isto é o meu corpo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando o padre celebra a missa, ele está atualizando esse mandato de Jesus de fazer isto em memória de mim. Tanto que a parte que o padre consagra as hóstias, a oração eucarística, né, começa com uma memória, ou um termo mais bonito, né, vamos aqui dizer a anamnese, ou seja, uma memória, um termo grego que significa memória, daquilo que Cristo realizou, para o sacerdote mostrar de uma maneira litúrgica que ele não está realizando aquilo por mérito próprio, é pelos méritos de Cristo. Tanto que uma missa celebrada por um padre santo, um padre pio da vida, imagina aí, um santo cura d'Ares, tem a mesma validade do que uma missa celebrada por um padre normal, por um padre que ainda está no caminho da santidade. Então, meus irmãos, porque a graça do sacramento é derramada pela graça de Cristo e não pelos méritos do sacerdote. Entendam? Então, quando o padre celebra a Eucaristia, ali acontece algo misterioso, profundo, incrível, entende? Que é aquele pedaço de pão, aquele pouquinho de vinho, deixa de ser pão para nós, pela fé, e se torna o corpo e o sangue de Cristo. Quando eu digo para nós, pela fé, não quer dizer que outras pessoas vão ver diferente. Não. É de fato, mas a gente só consegue perceber isso pela fé, é isso que eu quero dizer. E vejam, esse milagre, vamos dizer assim, que acontece todos os dias na Santa Missa, a gente chama de transubstanciação, mudança da substância. Claro, a aparência é a mesma, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem gosto de vinho, cheiro de vinho, mas, como diria o Pequeno Príncipe, né, Antônio de Saint-Exupéry, né, que escreveu o Pequeno Príncipe, ele escreve, o essencial é invisível aos olhos. Então, como diria ele, aquilo que é essencial muda. Aquela substância, o essencial, deixa de ser pão e se torna o corpo e o sangue de Cristo, verdadeiramente presente. Meus irmãos, eu estou contando isso para vocês, pode parecer muito teórico, mas a gente precisa ser bem prático, tá bom nisso? Eu venho de uma família tradicional católica, graças a Deus. Minha mãe e meu pai sempre me educaram na fé, mas devo dizer que não era uma fé profunda ainda.
Eu precisei passar pela crisma, ter uma experiência com Deus para poder aprofundar na minha fé e também trazer junto minha família para esse processo de fé. E eu lembro que quando eu tive uma experiência com a adoração eucarística, que eu senti sendo tocado no coração, senti que ali era a presença real de Jesus, nossa, que começou ali, claro, sem eu saber, todo o meu processo de discernimento vocacional. Eu cheguei para minha mãe e disse, minha mãe já há mais de 40 anos que tinha fé, e eu disse, mãe, como é que você nunca me disse que na missa a gente tem um tesouro tão grande, que é o corpo e o sangue de Cristo, ali aquilo não é mais hóstia e tudo, aquela empolgação do adolescente, vocês podem imaginar. E minha mãe olhou e disse para mim assim, vale filho, nem eu sabia disso. Então, eu fiquei, meu Deus, né? 40 anos vivendo a fé sem saber daquele conteúdo mais essencial. Porque às vezes, voltando ao princípio da nossa formação, nós tornamos a nossa fé somente algo natural, algo cultural, algo que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, uma questão de preceito, e acabamos não adentrando nesse conteúdo mais profundo, mais espiritual, mais essencial, que talvez não seja imediato aos olhos, vocês me entendem? É claro, como Santa Teresinha dizia, né, que Deus sempre enche o nosso coração. Mas como nós levamos o nosso coração vai influenciar completamente. Se você chegar somente para Deus, e aqui eu quero usar o exemplo, por exemplo, da missa. Se você chegar na missa somente para Deus, né? Somente com uma xícarazinha bem pequenininha, Deus vai lhe encher. Se o seu coração for somente uma xícarazinha bem pequenininha, Deus vai encher. Porém, se seu coração for um grande copo, Deus vai encher. Se você chegar com uma bacia, coração alargado, feito uma bacia grande, Deus vai encher. Se você chegar com um caminhão-pipa, Deus vai encher. Vocês entendem? Deus sempre vai encher o nosso coração na Santa Missa, por exemplo. Mas, como é que nós estamos levando? Nós estamos bebendo muito da Eucaristia? Nós estamos provando mesmo a plenitude da graça que tem ali? Ou será que nós estamos indo ali só pegar aquela xícarazinha cotidiana, vocês entendem? Então, meus irmãos, a Eucaristia, se você tiver esse aprofundamento na sua fé, de querer buscar a Eucaristia, de comungar com todo o coração, e é claro que isso aqui não depende só da graça de Deus, porque, como eu falei, a graça de Deus é garantida na Eucaristia, ele derrama, ponto final, mas a disposição do nosso coração. E isso conta várias coisas, por exemplo, a empolgação para ir à missa, de escutar as leituras, o silêncio interior, de você chegar antes, não chegar atrasado, atribulado. A preparação da missa começa até antes da missa, né? Você já ali tomando um banho, se preparando, se arrumando com o tempo excedente, chega antes na igreja para rezar. Se você tem dificuldade de concentração, por exemplo, leia as leituras antes, porque quando alguém for ler, aquilo dali vai lhe ajudar a lhe concentrar. Nossa, então tem várias coisas que você pode ir fazendo. Durante toda a celebração, evite mexer no celular, evite ficar conversando, comentando sobre a missa com as pessoas. Aquele momento não é o tempo do egoísmo, não é que você vai ficar indiferente aos outros, mas é o seu momento de intimidade com Deus. Então, tudo isso, claro, não muda a graça, porque a graça Deus vai derramar em ponto final, como eu falei, Ele vai lhe encher, mas muda o teu coração para acolher essa graça. Você pode passar 80 anos, 100 anos da sua vida participando da missa e aquilo não gerar uma verdadeira mudança de vida. Porém, se você a cada dia vai procurando aprofundar na sua fé, um passo de cada vez, mesmo que sejam pequenos passos, com certeza algo na tua vida vai mudar substancialmente, vai mudar assim profundamente. Não somente nas atitudes, não somente na rotina, que claro, isso faz parte da nossa vida, mas muito mais do que isso, um aprofundamento na fé, uma sensação de preenchimento. E não só isso, não só a Eucaristia enquanto missa, mas também essa presença ela não acontece só durante a missa, é uma presença constante. É por isso que nas igrejas se guarda aquela hóstia consagrada, porque a fé da igreja entendeu que as espécies, o corpo e o sangue de Cristo permanece ali, depois da missa. Então, por isso, não, entendam bem. É por isso que quando nós passamos em frente à igreja, nós fazemos a reverência e fazemos um sinal da cruz, ou uma reverência, ou uma genuflexão. Não é porque ali é só uma igreja. Não é somente porque é um lugar sagrado, no sentido sociológico do termo. Não. Ali está presente o corpo e o sangue de Cristo. O próprio Cristo está ali presente.
Tem uma historinha que fala, né, inclusive, um islâmico que é um homem de uma fé religiosa muito forte, conversando com um católico, e o islâmico disse: me diga uma coisa, você acredita que o seu Deus está dentro daquela igreja? Aí o católico explica, né, Eucaristia e tal, e o islâmico fica impressionado. E ele diz: eu não acredito nisso. E aí o católico olhou para ele e disse: mas você não acredita que Deus, sendo onipotente, não poderia se fazer pão? Aí o islâmico: não, isso é fácil até de acreditar, porque Deus é onipotente. Mas eu não acredito. Como é que você acredita que o seu Deus está numa igreja e você não passa 24 horas aos pés dele adorando? Né? Isso é muito forte, vocês entendem? Isso é muito forte. De fato, a presença adorante, né? Claro, cada um tem sua rotina, né, de como leva a sua vida, mas a visita ao Santíssimo Sacramento, adorar Jesus na Eucaristia, fazer companhia a Ele, isso também é uma coisa essencial da nossa fé. Como muda, sabe? Quando você consegue, por exemplo, entregar suas dores, seus sofrimentos, suas alegrias, quando você consegue colocar toda a sua vida nesse processo de guardando momentos de visitar o Santíssimo Sacramento, de interceder, de rezar, de amar a Jesus. Nossa, é muito diferente, meus irmãos. A nossa vida de fé, ela muda completamente quando nós temos esse amor à Eucaristia, que não é somente um devocionismo, mas é um amor real a Jesus presente na Eucaristia. Então, vejam, Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Isso é um dos pontos centrais da nossa fé cristã. E é por isso que nós queremos ter um coração sempre preparado para estar junto com Ele. Uma vez, numa preparação para a primeira Eucaristia, eu conversando com os jovens, eu fiz questão de falar esse exemplo que eu quero trazer para vocês, que ainda que seja um exemplo muito pueril, muito infantil, mas ele é muito bonito e eu queria partilhar com vocês, tá bom? Eu falava: meninos, quando nós recebemos a Eucaristia, ele entra na nossa boca, Jesus, claro, ele não fica na nossa boca, ele não fica na nossa traqueia, né? No nosso estômago, ele entra em todo o nosso ser. Nós talvez pensemos: o nosso ser é tão pobre, é tão simples, eu sou tão pecador, mas é isso. É aquele mistério da encarnação. Jesus novamente entrando numa choupana, numa pobre grutazinha, como foi lá em Belém. É o nosso peito, o nosso coração, essa pobreza interior, essa simplicidade de fé, mas que Jesus decidiu entrar lá. Ele é acolhido na manjedoura do nosso coração em toda a simplicidade, entende, meus irmãos? Isso é muito belo, né? E aí nós, durante a comunhão, fique naquele momento conversando com o Senhor, dialogando com a Virgem Maria ali. Talvez você nem saiba o que expressar, assim como Jesus menino talvez nem entenda ou as palavras de Maria, mas ali existia um ato de amor. E aí eu falava para ele: olha, quando nós pecamos é como se pecamos gravemente contra os 10 mandamentos, assim como ensina a igreja, é como se nós colocássemos pregos nessa manjedoura. E comungar em pecado é exatamente isso, é como se colocasse o menino Jesus sobre esses pregos que machucam ele, entende? É claro, é uma comparação, né, meus irmãos? É uma metáfora, não é esse mesmo, a grande teologia da Eucaristia, do estado de graça, mas através dessa comparação a gente consegue ver não somente a culpa, porque se a gente ficar só na culpa, nossa, que pena, sabe? Mas a vontade de mudança de vida para poder amar mais a Jesus, para poder comungar verdadeiramente, sabe? Eu falo para vocês, não por mérito, não porque eu sou exemplo para ninguém, não sou. Mas se até eu que sou pecador posso falar boas coisas da minha intimidade com Deus, também você pode. Eu confio nisso, sabe? Mas, voltando um pouco da minha história que eu partilhei com vocês, eu não tinha essa vida de fé tão profunda até os meus 15 anos, quando eu fiz a crisma, né? E claro, eu como jovem, eu não gostava da missa, achava repetitivo, achava sem graça, não tinha muito sentido para mim, entende? Porque eu não entendia o grande mistério que se encontrava ali. Quando eu tive uma experiência com a Eucaristia, que eu entendi, não somente soube racionalmente, mas aquilo fez sentido para mim: nossa, é Jesus, o meu Deus, o meu Senhor. Eu comecei a amar tanto a missa, que os domingos para mim eram encontros de intimidade. Eu guardava tempos e outros dias da semana para visitar o Santíssimo Sacramento na igreja próxima lá de casa. E aquilo dali me renovava espiritualmente, me movia, vocês entendem? Até que no meu 3º ano, antes de entrar no seminário, eu fiz faculdade para engenharia mecânica.
E no terceiro ano é aquele ano mais atribulado, com estudos, com preocupações e tal. E eu fui confiante em Deus, sabe? E no meu terceiro ano eu pensei, nossa, ainda tinha as duas fases, né, da faculdade, tinha a primeira e a segunda fase era específica, e era matemática e física. E eu disse, rapaz, ó, se Deus que criou esse mundo todo aqui, provavelmente Ele vai saber mais de matemática e física do que todo mundo. Então eu vou dar prioridade a Deus, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Foi o que Ele disse. E tive o firme propósito de todos os dias ir para a missa. Então, todos os dias, 5 horas da tarde, na capela das irmãs perto lá de casa, ia para a missa, né? Claro, não era só isso, né? Eu estudava, saía do colégio, ia em casa, almoçava, descansava, voltava para o colégio, ficava estudando a tarde inteira, ia para a missa, que era exatamente o meu repouso espiritual, vamos dizer assim, e depois voltava a estudar à noite. Mas o que eu quero dizer é que todos os dias eu ia para a missa no meu terceiro ano. E desde o meu terceiro ano que eu vou para a missa todos os dias. Foi uma prática que me fez crescer na minha vida espiritual. Claro, eu não estou dizendo que você precisa ir para a missa todos os dias, isso não é obrigação da igreja. Mas como é importante quando nós conseguimos aumentar o nosso ritmo de fé, não somente por uma prática ou por um ritual, mas por amor a Deus, para ter uma maior intimidade. E eu falo para vocês, até hoje, todas as vezes que eu vou para a missa, eu saio da missa renovado. Claro, confesso que nem sempre estou aquela atenção toda, porque a nossa rotina ela vai mudando, às vezes você está mais cansado, às vezes você está muito empolgado e você participa, né? Com o coraçãozão adorante, massa. Mas nem sempre. Mas a constância, a fidelidade, a perseverança, tudo isso vai gerando no teu coração uma mudança de vida incrível. Mas o mais importante, para mim, pelo menos todos os dias, há mais de 13 anos, né, por aí, que após comungar, eu sinto como se Jesus me desse a força para enfrentar tudo, enfrentar o mundo, sabe? Não existe nenhuma preocupação que sobreviva, não existe nenhum anseio, né, que ali não encontre alguma resposta, né, algum consolo. Quantas vezes eu comunguei e o meu coração ficou mais em paz? Mesmo quando não ficou 100% em paz, ele ficou mais em paz. Isso, com certeza, não é somente um consolo psicológico, não é somente um massagear no meu ego, mas é uma graça de Deus que é derramada ali na Eucaristia. Vinde a mim todos vós que estão cansados, né? E eu vos aliviarei dos vossos fardos. É o que disse Jesus. Meus irmãos, é claro que eu tentei aqui falar, partilhar com vocês a beleza da Eucaristia, mas nada se compara com ir lá e amar a Jesus verdadeiramente. Você talvez veja isso como palavras bonitas e tenha até motivações, mas se isso não se transformar em atos realmente assim de participar melhor da Santa Missa, talvez ir uma vez a mais na semana para a Santa Missa, talvez, eu não estou obrigando ninguém, eu estou dando aqui dicas de você adorar, marcar uma vez por semana de adorar o Santíssimo Sacramento ali 20, 30, 40, 50 minutos, uma hora, não sei, você vê qual a sua possibilidade. Se isso não se transformar em atitude, talvez você não consiga entender profundamente tudo isso que eu estou partilhando. Talvez fique só no mundo das ideias, como diria Platão. Mas se você viver isso, talvez você tenha uma redescoberta na sua vida de fé. E é isso que eu espero, meu irmão. Então invoquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, pessoal.